Estamos aqui com o mestre Gonçalo e membros da Academia de Literatura de Cordel. Mestre Gonçalo, como foi a criação da Academia de Literatura de Cordel, proporcionada pela sua participação? Aqui a alavanca que impulsionou o nascimento da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, que começou da Feira de São Cristóvão, com um tabuleiro de feira. E o tabuleiro de feira se tornou notável pela quantidade de trabalhos ali existentes do Gonçalo e de outros autores, e se tornou ponto de referência para os alunos, pesquisadores, poetas, professores, e com esse ajuntamento que acontecia ali aos domingos, a banca ficou muito famosa, ficou muito conhecida, e eu passei a fazer palestras das universidades, principalmente das universidades. Eu toda a vida fui um orador que trabalhou mais com o pessoal graduando, achava que a minha linguagem não era muito bem entendida, uma escolaridade mais baixa, e aí a comunidade acadêmica entendeu perfeitamente como era a minha fala, e eu passei a fazer palestras e conferências mais para a comunidade científica. Daí, isso foi em 1978. E de lá para cá, sempre com o pensamento de dar aos poetas, aos repentistas, aos violeiros, uma qualidade profissional, uma instituição que desse apoio institucional àquele pessoal sofrido, que trabalhava debaixo do sol escaldante na Feira de São Cristóvão. E quando vim para casa, eu fui pensando em fazer uma instituição desse porte, desse nível, com essa estrutura, com esse pensamento. Quando fundei, resolvi dar o nome de Academia Brasileira de Literatura de Cordel, que não seria talvez com essa pompa toda, mas eu resolvi fazer logo assim, que o meu pensamento, o meu espírito voou logo para o Brasil inteiro, para tornar uma instituição abrangente de amplitude nacional. E com isso, a academia começou a ganhar adeptos, seguidores, proporcionando um tipo de trabalho já muito mais elástico, ganhando o mundo, e tornou-se nacional depois de sua fundação, no dia 7 de setembro de 1988, que aí sim ganhou não somente o nome, como a credibilidade entre os poetas, pesquisadores, professores. Agora nos restava uma sede que finalmente fomos abrigados pela Federação das Academias de Letras do Brasil, naquele tempo presidida pelo escritor Francisco Silva Nobre. E daí para frente foi crescer, criou um quadro acadêmico. Esse quadro foi criado com muita dificuldade, colocando até pessoas que não eram bem cordelistas ou poetas, mas a necessidade da formação de um quadro representativo me fez colocar gente desse tipo. Aí, com o decorrer do tempo, a academia foi ganhando nome, esse presidente começou a viajar para as universidades do Brasil todas. Hoje em dia, eu não sei, em vez de não saber aí a universidade, que eu preciso saber qual foi a universidade que eu não dei palestra. Tanta quantidade que eu conheço, não sei qual foi a que eu não dei palestra. Aí comecei a agenda internacional, viajei para diversos países, para os 5 países lusófonos, 5 países de língua portuguesa, Angola, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, enfim. Aí levei a literatura de cordel para aquela gente, muita parte já tinha, mas redundando. Eu levei a academia ao mundo e trouxe o mundo à academia, num intercâmbio bastante interessante, porque o meu esforço pela internacionalização da literatura de cordel foi muito grande, e preocupação primeira de colocar a literatura de cordel e a academia frente ao mundo, para que as pessoas soubessem que a gente não estava brincando, a gente estava querendo trabalhar. E a Madre Amenda, fundadora da academia, junto comigo, era uma tenaz, era uma pessoa impressionante, rasgava grande extensão de terra para pegar o primeiro ônibus, pegava 2 para chegar da feira, era uma coisa verdadeiramente impressionante. Na volta, ela fala agora. Sim. Diga. Na Feira de São Cristóvão, quando eu ia, eu tinha que pegar 2 ônibus para me levar 2 bolsas de cordel, aí de livro que a gente comprou em São Paulo também.
Bem, quando eu fui para a Feira de São Cristóvão, eu fui em Marrom Gonçalves visitar, porque eu tinha chegado do Ceará, eu me deu vontade de comer a rapadura com goma, fazer uma tapioca, né? Aí, aí quando cheguei lá na feira, eu disse, que lugar bonito, meu Deus do céu, tanta música, né? Aí quando eu cheguei na banca de um cordelista, Apolônio, Ais dos Santos, aí eu disse assim, Apolônio, que tanto cordel bonito é isso, rapaz. Você é poeta, você escreve isso aí também? Ele disse, eu não sabia antigamente que era cordel. Lá no Ceará não tinha, naqueles tempos, no tempo do Joaquim Batista de Sena. Aí eu disse assim, eu tenho Mena, nós temos que chamar de Mena. Aí, mas Mena, o seu marido também é poeta? Eu disse, não, não é não. Ele disse assim, madrinha, ele é poeta, sim. Aí eu disse, Gonçalo, você é poeta? Você escreve também? Escreva lá uma besteira, né? Aí eu disse, meu Deus, eu só escuto o Gonçalves escrevendo papel, recebendo tanto papel, carta, mas eu nunca vi um livro dele. Se for assim, eu vou acabar e mandar ele fazer bastante, eu vou trabalhar para ele, ele vai fazer os cordéis, vai me trabalhar aqui na feira, mas foi um trabalho horrível, que eu tô toda, as minhas costas estão doídas ainda. Mas foi muito bom porque eu gostei daquilo que eu estava fazendo. Aí quando eu cheguei lá no embaixador, já tinha um embaixador, Expedito, ele já morreu, coitado, não tem até pena. Aí ele disse assim, Expedito, aí eu falei com ele que eu queria trabalhar vendendo livro na feira. Aí me deram um bocado de livro. Eu disse, não, eu tenho que pagar, não vou levar fiado, não. Aí ele disse assim, não, você está trabalhando? Aí eu paguei, mas não quiseram. Aí eu disse assim, então eu vou comprar lá no São Paulo, os livros coloridos, Pedrinho Julinho, Coco Verde Menaceu, Aldemar Irene, todos os livros, A Chegada do Lampião no Inferno, Pavor Misterioso, lá em São Paulo. Aí o correio levava e trazia, quando trazia, eita, tanto cearense, de domingo quando eu ia chegar na feira, minha banca estava cheia de cearense, né? Mas é cearense. E os pesquisadores que me davam trabalho, porque o pesquisador tinha a fala enrolada e eu não sabia entender. Eu mandava a mulher falar por ele falava, perguntava quanto que era um cordel. Nesse tempo o cordel era 20 centavos e o colorido era 50. Aí a mulher falou, né, tá aqui um monte de dinheiro que ele me deu. Eu disse, não é esse tanto de dinheiro aqui não. Eu não quero dinheiro dos outros não, eu estou vendendo meus cordel. Aí ele não, a moça, tá certo. Ah, tá bom, obrigada. Confiei na mulher dele, né? Aí ele saiu feliz, outra vez foi de novo. Vendia muito, mas cearense, quando estava chovendo e o livro estava se molhando. Aí me deu vontade, me deu uma crise de choro. Aí quando eu vi chovendo assim, eu disse, mas eu rasguei meu livro todinho. Aí chegou um rapaz, a minha senhora, eu posso comprar cachorro dos mortos? Aí assim, pode, mas você não pode levantar esse prato que está aqui, que vai molhar os cordel e rasgar. Ele disse, não, mas você tirar. Aí meteu a mão, tirou 3 linhas. Foi 1,50 já de novo, né? Aí por aí ia. Foi. Aí eu disse assim, que sofrimento. Doutora Paola, boa tarde, a digníssima plenária, a excelentíssima mesa, composta pelo nosso presidente emérito honorário, professor, poeta Gonçalo Ferreira da Silva, nosso maior nome vivo da literatura de cordel, representante máximo da poesia e da cultura popular, nossa querida madrinha Mena, a madrinha da literatura de cordel da BLC, os componentes da plenária, aqui presencialmente, os acadêmicos José Guilherme Teles, José Salvador, nosso diretor cultural, Dr. Erinaldo dos Santos, cineasta José Carlos Luz, cineasta e produtor Leon Dourado, sua esposa e companheira Yasmin Silva, minha querida companheira e escritora
jornalista, editora Maria Félix Fontelli, que também tem o sangue cearense na veia aí dos Ferreira, dos Fonteles e dos Vasconcelos, a nossa produtora Cássia e a família do mestre Gonçalo. Nós tivemos aqui um baião de dois de primeira qualidade, onde tivemos também a presença do nosso vice-presidente Almir Guzmão e de vários outros amigos e familiares. Quero cumprimentar também a todos os membros da plenária, os acadêmicos e acadêmicas, os confrades e confreiras, e dizer, doutora Paola, mestre Gonçalo, Madrinha Mena e distintos membros aqui da plenária da ABLC, que completou recentemente 33 anos de um trabalho monumental pela cultura brasileira, pela literatura de cordel, tendo à frente esse cavaleiro da cultura, mestre da cultura popular e do conhecimento, o nosso querido Gonçalo Ferreira da Silva, que eu acompanho desde 1978, lá junto com Nunes Batista, na Casa do Rio Barbosa, com Glauber Rocha, né, Márcia Macedo, com esse trabalho que o Gonçalo fez ali também na Feira de São Cristóvão, né, e que elevou a nossa literatura de cordel a um patamar internacional. E, para mim, um orgulho ocupar essa cadeira número 35, que teve como mestre, como um grande pesquisador e poeta Expedito Sebastião da Silva, o Juazeiro, um dos grandes poetas da literatura de cordel, e cujo último ocupante foi o poeta e repentista Pedro Bandeira, um dos grandes nomes da nossa cultura popular. Então, doutora Paola, mestre Gonçalo, Madrinha Mena, distintos membros da plenária da Academia Brasileira de Literatura de Cordel. Quero dizer que fico realmente muito feliz e orgulhoso de ter o reconhecimento da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, que para mim, em nível de grandeza, está acima inclusive da Academia Brasileira de Letras, porque a Academia Brasileira de Literatura de Cordel representa a cultura popular, a resistência de nosso povo, de um poeta do nível de Leandro Gomes de Barros e do Cega Aderaldo, de poetas, desses 40 poetas, os patronos e poetisas, né? Patronesses e patronos dessas cadeiras, que chegou ao patamar dessa literatura ser reconhecida internacionalmente nas principais universidades do mundo, onde o mestre Gonçalo Ferreira da Silva é estudado junto com Patativa do Assaré, com o Cega Aderaldo, né? Com Leandro Gomes de Barros e com tantos outros poetas e poetisas de reconhecimento. Nós podemos dizer que a literatura de cordel se faz presente dentro da cosmogonia do espaço-tempo do conhecimento e da sabedoria, desde os primórdios da literatura e do conhecimento. Esse conhecimento que vem desde a Suméria, do Antigo Egito, do Oriente, até chegar à Europa, à Espanha e a Portugal, e de lá vir com os navegantes para a Bahia e adentrar por todo o Nordeste brasileiro, pelo Rio São Francisco e pelos portos, né, marítimos, tanto da Bahia como de Pernambuco, da Paraíba, do Ceará, do Maranhão, do Piauí, de Alagoas, Sergipe, de todo o Nordeste brasileiro, que a literatura de cordel alcançou esse patamar. Claro que havia antes uma prévia, né, do conhecimento, né? Herdamos dos trovadores medievais, de Dom Diniz, de Dom Duarte, de Paio Taveiroz, né? E das poetisas, dos grandes nomes da cultura ancestral. Mas foi aqui no Brasil, sobretudo no Nordeste brasileiro, a partir da Bahia, Pernambuco, Paraíba e Ceará, com
a inclusão da cultura africana, da cultura indígena, que em integração com a cultura lusitana portuguesa, alcançamos esse nível monumental de conhecimento, do improviso, né, dos repentistas e da sabedoria dos poetas populares, que tem no mestre Gonçalo Ferreira da Silva o nosso maior representante atual, que começou, né, com Leandro Gomes de Barros, que foi o grande nome do passado, e o Gonçalo Ferreira da Silva, que é o grande nome do presente. E temos as nossas mulheres, escritoras, poetisas importantes, como a doutora Paula Torres, Dalinha Catunda, Alba, Anilda e tantos outros e outras que representam essa maravilha que é a cultura da literatura de cordel, que em nenhum outro lugar do mundo, né, chegou a esse patamar no Brasil. Nós temos outros níveis da literatura de cordel em toda a América Latina, em países europeus, mas foi aqui no Brasil, devido à integração com a cultura negra e com a cultura indígena, que a literatura de cordel alcançou o mais alto patamar do conhecimento, da ciência, da filosofia e da sabedoria. E temos que agradecer muito a esse casal, que me honra aqui ao lado, que é o mestre Gonçalo Ferreira da Silva e Madria Mena, da literatura de cordel chegar ao patamar que chegou atualmente, sendo reconhecida pelo IFAM, como Patrimônio Cultural do Brasil. E, aliás, hoje faz 3 anos, né, mestre Gonçalo? Faz 3 anos. Que a literatura de cordel foi reconhecida pelo IFAM lá no Forte de Copacabana. E como temos conversado, né, doutora Paola, pleiteamos que a literatura de cordel seja inscrita como Patrimônio Cultural Universal da Unesco, como assim foi o samba, foi o frevo, a capoeira, o cuscuz, e agora a nossa literatura de cordel caminha para ter o seu reconhecimento internacional pela Unesco. Então, fica aí, mais uma vez, a minha sugestão para que a Academia Brasileira de Literatura de Cordel encaminhe a inscrição da literatura de cordel para ser reconhecido como Patrimônio Cultural Universal da Unesco. Eu quero, então, agradecer a nossa presidente, doutora Paula Torres, e a plenária, né, os poetas presentes, todos e todas, e agradecer aqui a minha querida companheira Maria Félix Fontelli, jornalista, editora, produtora, meu querido filho e irmão, o Ion Ferreira Dourado, com sua esposa Yasmin Silva, e a nossa querida neta, a querida Caroline, né, Ferreira Dourado. Agradecer a presença do nosso querido Erinaldo Santos, grande filósofo, cineasta, João Carlos Luiz, Poetas de Salvador, a produtora Cássia, o nosso querido poeta José Guilherme Teles e todos os outros que passaram aqui. Então fica o meu agradecimento, o meu reconhecimento e o meu compromisso com a Academia Brasileira de Literatura de Cordel. E eu fico feliz por ser, que eu saiba, né, o primeiro representante da Academia da região Centro-Oeste do Distrito Federal, o Centro-Oeste, que hoje é o maior produtor de soja do Brasil, né? Tanto em Mato Grosso como Goiás, no próprio Distrito Federal, de conhecimento. Temos várias universidades. A região Centro-Oeste, que me deu quando eu vim da Bahia, da Chapada Diamantina, lá de Recife dos Cardosos, eu vim da cultura popular da literatura de cordel e lá travei o conhecimento com a cultura concreta, né, de Oscar Niemeyer, de Lúcio Costa, aquele choque cultural que me trouxe o sol do Planalto Central, de Ocanã, da Cidade Eclética, da Tia Neiva, do Vale do Amanhecer, do General Uchoa, né, com suas pesquisas cosmológicas, né, e de tantos outros. Então eu agradeço também muito a Brasília por tudo que eu aprendi e que recebi da cultura do Planalto Central. Então, mais o meu agradecimento especial à Academia Brasileira de Literatura de Cordel, ao mestre Gonçalo Ferreira da Silva, esse alquimista da palavra e da linguagem, o cavaleiro
do conhecimento e que criou com seu empenho, com sua luta, a Academia Brasileira de Literatura de Cordel, com sede aqui em Santa Teresa, no Rio de Janeiro, que nós lembramos aí, inclusive, do Império, né, do Comendador, né, que foi sediado aqui em Santa Teresa, e que, inclusive, né, tem a literatura de cordel já influenciou várias novelas, né, já influenciou muito a música, o teatro, o cinema de Glauber Rocha, a dramaturgia de Dias Gomes, a literatura de Jorge Amado, de Clarice Lispector, de Ferreira Goulart. Então, e meu agradecimento especial ao Nordeste brasileiro, desde os filósofos, os poetas, né, como Manuel Bandeira, como João Cabral de Melo Neto, Clarice Lispector, né, a padaria espiritual lá do Ceará, os nossos escritores da Bahia, de Alagoas, de Sergipe, do Maranhão, do Ceará, e de tantos outros, né, que nos deixaram o avanço da linguagem, né, uma literatura que avançou através do tempo, com a sua experiência europeia, fundiu com o conhecimento da cultura negra, africana, daqueles que vieram para cá, que foram escravizados, muitos eram até príncipes e princesas, e foram escravizados aqui no Brasil, seus índios também. Nós temos que valorizar o fruto da terra, os nossos índios, os nossos negros, a cultura lusitana, essa mistura que a literatura de cordel também representa filosoficamente e poeticamente na pessoa do mestre Gonçalo Ferreira da Silva, do filósofo Erinaldo Santos, do mestre poeta José Salvador, do mestre poeta José Guilherme Pérez, da nossa querida presidente Paola Torres e de tantos outros representantes da cultura popular brasileira. Eu ficarei aqui um dia, né, mestre Gonçalo, só nomeando esses nomes e tantas mulheres também do passado que tiveram que assumir pseudônimos, porque naquela época as mulheres eram perseguidas e não tinham acesso à leitura, não tinham acesso ao livro, não podiam votar. Então essas mulheres muitas vezes assumiam o nome de homens para poder assinar os seus folhetos de cordel. Então eu quero lembrar isso bem aqui e louvar as nossas mulheres, não só como musas, como criadoras, como representa aqui tão bem a nossa querida madrinha Mena, Neste Mena de Aragão, Maria Félix Fontelli, a nossa Cássia e tantos outros presentes. Não quero me alongar, realmente a minha emoção é muito grande. Se, como dizia Isaac Newton, se eu cheguei longe foi porque subi em ombros de gigantes. E quero reconhecer o meu patrono, Expedito Sebastião da Silva, ele que também representou aquele movimento da literatura de cordel ali no Ceará, com José Bernardo da Silva, com a tipografia São Francisco, que logo depois se transformou, né, mestre Gonçalo, na Lira Nordestina, que publicou centenas, talvez milhares de folhetos de cordel. Esse nosso reconhecimento ao Ceará, ao Juazeiro do Norte, ao Crato, ao Ipu, por produzir um poeta da dimensão universal, nosso Shakespeare do cordel, nosso querido mestre Gonçalo Ferreira da Silva. Então, fica o meu agradecimento à minha família, a Maria Félix Fontelli, aos meus filhos, Ion Ferreira Dourado, Gustavo Fontelli Dourado, cineasta, também produtor, Elias Fontelli Dourado, mestre e também músico, poeta, filósofo e produtor, minha família de Brasília, lá da Bahia, de Recife dos Cardosos, né, da Chapada Diamantina, e que hoje, acho que um filho da Chapada Diamantina, do sertão da região de Irecê, chega ao templo máximo da cultura brasileira, que é a Academia Brasileira de Literatura de Cordel. E eu fico muito feliz e dizer que, para mim, é mais importante entrar para a Academia Brasileira de Literatura de Cordel do que para a Academia Brasileira de Letras. Porque essa, realmente, sem querer desmerecer,
A ABL, a Academia Brasileira de Letras, é a academia da resistência, da cultura, onde nós temos a presença dos principais poetas brasileiros da cultura popular, porque aqui as pessoas que entram é pelo conhecimento, é pela sabedoria e pelo seu valor cultural e literário, não meramente por interesses, né? É por sabedoria e por conhecimento, porque o mestre Gonçalo, a doutora Paola e todos os meus confrades e confreiras dessa academia, de todos os estados do Nordeste, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de todo o Brasil, são pessoas que merecem uma atenção melhor. É necessário que o governo federal valorize a cultura popular, a literatura de cordel e crie um edital especialmente para a literatura de cordel, para valorizar a Academia Brasileira de Literatura de Cordel, como valoriza a Academia Brasileira de Letras, que é uma academia de elite. Temos que valorizar a Academia de Literatura de Cordel, que é a academia da cultura popular. Como diz, temos que ir onde o povo está. E onde o povo está é onde Deus está. Então, chega de negacionismo, né? Vamos valorizar o que é nosso. Como dizia Leon Tolstói, se queres ser universal, cante a tua aldeia. E nós temos que cantar a nossa aldeia, temos que cantar o Nordeste brasileiro, o Rio de Janeiro, o Brasil, São Paulo, né? Minas Gerais. Temos que valorizar o que é nosso, porque o que é nosso é que vai nos levar para o Brasil alcançar a sua condição de potência do terceiro milênio. Um país que tem toda a riqueza do mundo, mas essa riqueza é mal distribuída, precisa ser melhor distribuída para acabarmos com essa miséria galopante que afeta o Brasil contemporâneo. Não tem necessidade de um país como o Brasil, tão rico, ter essa miserabilidade que nos atormenta. Então é necessário que as nossas autoridades tomem consciência, nossos congressistas, nossos representantes, para que haja urgentemente, né, uma atenção melhor para o povo brasileiro, para que a nossa riqueza mineral, o nosso petróleo seja distribuída para o nosso povo, para a nossa gente. Então, meus amigos e minhas amigas, confrades e confreiras aqui presentes na plenária da BLC, nessa plenária híbrida, tanto aqui no Rio de Janeiro como em todo o Brasil, pela coordenação da nossa presidente, doutora Paola, e aqui com o nosso querido mestre Gonçalo Ferreira da Silva, tenho o meu agradecimento por tudo que vocês me deram, os mestres que eu aprendi, como Gonçalo Ferreira da Silva, e todos os representantes da cultura popular, da literatura de cordel. Eu tenho meu agradecimento especial a vocês, agradecer o povo brasileiro pela sua luta, esse povo guerreiro que batalha contra a opressão, esse povo que merece uma melhor atenção, que é a pátria do Evangelho, como dizia Chico Xavier. Nós temos que alcançar o nosso patamar de liberdade, igualdade, fraternidade e solidariedade. Viva a Academia Brasileira de Literatura de Cordel! Viva! Viva a literatura de cordel! Muito obrigado! Muito obrigado, doutora Paola. Muito obrigado, mestre Gonçalo Ferreira da Silva, madrinha Amena, meus confrades e confreiras da Academia Brasileira de Literatura de Cordel. Que Deus abençoe a todos e a todas. Gratidão!